Olá, eu sou o Paulo, escritor e autor do projeto Escritores Emergentes de Santa Catarina, Novas Vozes para o Cenário Literário. Então hoje eu venho aqui para falar um pouco desse projeto, de como foi o desenvolvimento dele, o que a gente conseguiu construir ao longo dessa trajetória e detalhar um pouco toda a construção, né? Então, o projeto inicialmente tem por objetivo a escrita de uma coletânea de contos da minha autoria, sua publicação no formato físico, um livro com cerca de 50 páginas, no formato A4, e distribuição tiragem de 1.000 cópias e distribuição gratuita. Além do livro físico, um dos objetivos era a produção de e-book, audiobook e a realização de oficinas de escrita criativa. Tudo foi feito, tudo foi entregue, foi distribuído, foi feita a divulgação, que também está prevista no projeto, e agora a gente está concluindo esse projeto. Bom, sobre a produção do texto, né, do livro. Bom, para a produção do livro foram escolhidos 2 textos já publicados do autor, né? Então ali eu já descrevia que eu poderia usar alguns textos que já estavam sendo produzidos, e 5 novos textos foram produzidos. Então, tendo em vista todo o desenrolar de design gráfico, impressão, provas, depois a produção do audiobook, e-book, distribuição, era previsto concluir a etapa de produção textual até setembro, que foi respeitado, todos os prazos foram respeitados, né? E a gente, a partir daí, da construção dos textos, foram 7 textos que compõem o livro, então esses 5 textos foram produzidos e incluídos no livro. Esses textos, então, foram encaminhados para uma revisão ortográfica, diagramação, foi feita uma arte da capa, tudo isso foi produzido, né, para a gente poder finalmente imprimir. Fizemos as provas de impressão e imprimimos as 1.000 cópias. Então, no desenvolvimento dos textos, um dos textos se chama Xadrez, Pôquer e Roleta Russa. E eu achei conveniente colocar o título do livro, Xadrez, Pôquer e Roleta Russa, porque percebi que esse nome revelava um aspecto, uma característica meio persistente nos meus textos, que era colocar personagens em situações de decisão, em situações de crise, onde ele precisava analisar questões e fazer uma jogada. Então, esse título acaba dando personalidade ao texto, né, ao primeiro texto que abre os textos, e dando personalidade ao próprio livro, né? E mostra uma das marcas da minha autoria, né, colocar personagens em situações de crise, fazer com que eles tenham algum tipo de reflexão sobre como sair daquela situação. Outra questão sobre esse título, porque são 3 tipos diferentes de jogos, e são 3 tipos diferentes de lidar com essas questões de crise, com as necessidades de decisão. Então, cada jogo revela algum aspecto muito interessante, uma análise mais racional e decisões pautadas pela objetividade, o blefe do jogador, né, a capacidade de ler as pessoas e fazer jogadas um pouco audaciosas, e as jogadas verdadeiramente audaciosas contam muito com a sorte. Então, esses 3 jogos acabam se mesclando ao todo daquele primeiro texto, que tem esse nome, e ao desenrolar dos outros textos também. Bem, a diagramação, arte da capa, ISBN, revisão ortográfica, foi tudo feito por uma empresa TicNet, São Paulo, que depois de fazer um levantamento com algumas empresas, eu descobri que ela tinha um valor mais em conta,
Esse valor até me surpreendeu um pouco. Inicialmente eu achei que eu gastaria menos com isso, mas foi um valor bem investido, a diagramação foi muito bem feita e não tivemos nenhum problema na hora da impressão. A impressão foi feita pela Gráfica Rocha, que também apresentou valores os mais interessantes e que permitiram que a gente pudesse gastar um pouco menos do que o previsto na impressão, e compensar esse gasto um pouco acima que a gente teve na diagramação, na arte, na SBN, ficha catalogográfica, que se revelaram um pouco acima do que eu tinha previsto inicialmente. Fazendo esse equilíbrio, a gente manteve dentro do orçamento. Então, esse aqui é o livro, Xadrez, Pôquer e Roleta Russa. Então, vocês podem ver a capa um tom azul mais pesado, um pouco mais sério, um cavalo preto e branco também, de acordo com o conceito do livro, um pouco mais sério, né? Achei bem coerente, ficou bem legal. Então, a mesma empresa que fez essa arte também fez toda a diagramação, fez a revisão ortográfica, fez a ficha catalográfica e produziu também já o e-book, né? Que é a proposta que a gente trouxe de livro digital, né? Então, também como proposta, a gente trouxe o audiobook, que a gente trouxe o livro em formato sonoro, trazendo uma possibilidade de uma outra experiência para quem quiser conhecer, mas também para trazer acessibilidade para as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, né? Então, o audiobook se torna uma forma de gerar acessibilidade para as pessoas com deficiência, mas também uma forma que está caindo muito no gosto popular, né? Produzir audiobooks, as pessoas têm consumido audiobooks, as pessoas têm ouvido quando estão no carro, enfim. Confesso que foi uma experiência bastante desafiadora. Eu pesquisei um pouco sobre os formatos de audiobook que têm sido produzidos. Existem algumas formas diferentes de se fazer. Alguns audiobooks não têm uma produção de som, de trilha, tem apenas a interpretação de um locutor. A gente optou por colocar trilha, colocar sons e fazer toda uma narrativa sonora para que aquele material fosse bem recebido, né? Então deu bastante trabalho. Nós tivemos a participação de um produtor audiovisual que ajudou com a edição, com a montagem, com a masterização, com a própria captação, com microfones adequados, com ambiente adequado para ficar um produto realmente interessante de ser consumido, um produto que está disponível nas plataformas de streaming mais acessíveis, gratuitamente, e vai se manter disponível indefinidamente. Então é um produto muito interessante, muito legal e que vai ficar disponível para a comunidade, né? Bem, uma das etapas do projeto diz respeito à produção, à realização de oficinas de escrita criativa. As oficinas de escrita criativa têm sido uma atividade que eu desenvolvo há cerca de 10 anos. Foi, na verdade, quando eu comecei a levar mais a sério a minha escrita, né? Eu comecei a reunir pessoas que também tinham esse hobby inicialmente, né, de escrever, e a gente começou a trocar informações. Nesse momento, eu comecei a pesquisar bastante. Eu tinha feito um curso muito interessante de escrita de ficção pela Universidade de Iowa, e eu fui trazendo muito elemento ali no grupo que a gente tinha criado, e isso foi se consolidando, alguns conhecimentos foram se consolidando, e aí eu fui desenvolver a oficina em outras oportunidades, comecei a oferecer, e eu tenho essa oficina já montada há algum tempo, e sempre que é oportuno eu ofereço. Já ofereci em escolas, eu trabalhei 2 anos como professor de comunicação no Senai, oferecia lá para os alunos a oficina de escrita criativa como uma atividade opcional. Então é uma atividade muito rica e a maneira como foi construída ela é muito versátil. Então, independente do grupo que for trabalhado, a gente tem condição de se adaptar. Então, claro que com antecedência, para a gente poder criar ferramentas, instrumentos para fazer com que as pessoas cheguem no objetivo da oficina.
Então, a gente trabalhou com escolas públicas de Florianópolis. Foram 3 escolas que a gente trabalhou. A gente trabalhou com a Maria Tomásio, que é a escola municipal do Santinho. A gente trabalhou com a Luiz Cândido, na Vargem Grande, e a Albertina, também na Vargem Grande. Tá? 3 situações bem diferentes e bem ricas. E foi sempre muito enriquecedor trabalhar com jovens, especialmente, né? Que exige toda uma técnica especial. Na Escola Maria Tomásio, a gente trabalhou com um grupo que se reúne já semanalmente num projeto chamado Escola Parque. Então, é um grupo de alunos que estão envolvidos com o ambientalismo do bairro e discutem as questões sociais e ambientais. Então, é um grupo bastante engajado de jovens ali, de adolescentes e pré-adolescentes, e foi muito legal trabalhar com eles. Eles são bem engajados e as propostas foram bem aceitas. A gente tem, nessa oficina, a prática de fazer alguns jogos, de trabalhar de uma forma lúdica e trazendo os jovens para essa questão da escrita. Então, um dos pilares assim dessa oficina é fazer o jovem refletir sobre seu repertório. Então, uma parte fica até divertida, porque eles falam sobre o que eles têm consumido de mídia, que tipo de vídeo eles assistem, filmes, séries, e a partir daí a gente vai conhecendo, se relacionando. Eu já vi esse, é interessante, e a gente vai tentando encontrar intersecção entre a mídia que eles consomem, o tipo de livro que eles já leram e as referências que o autor está trazendo, que o oficineiro está trazendo, tentando aprofundar e construir laços, mostrar o que está por trás daquilo que eles consomem, em termos de estrutura, em termos de estratégia, e desmistificando um pouco, tirando um pouco do lugar de dificuldade, né? Trazendo a proposta de escrever como uma ferramenta que está disponível para qualquer um. Então é sempre muito legal participar dessas oficinas, porque os jovens se sentem bastante empoderados, no sentido de que em algum momento ele se vê podendo fazer aquilo também. Então, ao trazer o jovem para a reflexão do seu repertório, a gente faz 2 coisas ao mesmo tempo. Mostra para ele que o repertório dele é rico, mesmo que seja um repertório popular, com poucas referências eruditas, a gente mostra que tem também por trás daquilo muita construção cultural, mas também mostra a importância de ler e de buscar novas fontes, e não ficar preso a só um tipo de referência. Então, claro que a gente traz trechos de livro, textos, explora as coisas com o que a gente tem à mão. A ideia também é treinar um pouco a percepção, o olhar, então alguns jogos de percepção, de observação, são feitos ali na hora para que a gente possa daí, num terceiro momento, fomentar a expressão, né? Colocar para eles, então, a importância de se expressar. Então, essas oficinas são oficinas de imersão, a gente passa a tarde todas ali com os jovens, a manhã toda, umas cerca de 3, 4 horas com os jovens, fazendo uma imersão para que eles sintam um pouco do cotidiano de escrever e de viver a literatura e de ter uma intimidade com o texto, perceber até onde o texto pode ser útil para eles, em que o texto pode ser útil para eles. Então, uma primeira parte dessa oficina é conversar com os jovens sobre isso, sobre literatura, sobre texto, sobre escrever, sobre criatividade, o que eles pensam de tudo isso. E tenho visto muito que a tecnologia muda a percepção deles, no sentido de que parece que a tecnologia pode entregar tudo com muito mais facilidade. Então, eu
tenho adaptado o meu discurso para colocar a importância de se ler e de se escrever, mesmo que exista um botão que você aperta e ele entregue textos prontos, né? A diferença que você vai ter, porque você vai ser uma pessoa criativa, né? Então, quem passou toda a juventude entregando trabalhos prontos, quando realmente precisar criar alguma coisa, não vai ter a criatividade construída dentro de si. Então, essa é uma reflexão que eu tento trazer para eles também logo ali no começo, para fortalecer a ideia de que escrever é importante. Então, isso e outras percepções, né? O que a escrita pode trazer para você, até como uma possibilidade de conhecimento interno, às vezes terapêutico. Se fala sobre várias potencialidades do texto, várias potencialidades da literatura, tentando trazer o jovem para isso, que não é sempre uma coisa popular, assim, né? Não é como se eu chegasse na sala com uma bola de futebol e falasse, vamos jogar bola. Com certeza teria uma adesão muito maior. Então, uma primeira parte, normalmente a gente tenta trazer ele para perto, e um grande trunfo da oficina é ter muitos jogos, é ter muita atividade que é com o corpo, atividade que é lúdica, vamos dizer assim, né? Mas existe esse primeiro momento de interação, de entender, e que também é um momento que me ajuda a me reciclar e compreender, e tá sempre mudando e alterando a oficina, mantendo ela original e coerente com os tempos. Conversando com eles, a gente conhece coisas que a gente não imagina, e às vezes a gente descobre textos e livros que estão sendo lidos pelos jovens que a gente não está sabendo também, e aí é legal pesquisar e saber que tipo de textos são esses. Então, essas oficinas têm 3 pilares fundamentais, né? Uma oficina de imersão, que a ideia é que ele entenda que ele pode escrever e que ele tenha um breve roteiro de um método para conseguir se colocar na situação de escrever, para gostar de escrever, para não ser uma obrigação chata e enfadonha. Então, esse é um grande objetivo da oficina, é fazer com que o jovem perceba um pouco, tenha um pouco a sensação de como é potente o texto, e que ele tenha um pouco de um caminho para que ele saiba que ele pode construir seu próprio método. Então, são 2 coisas fundamentais: saber como é importante isso para você e saber que você consegue. Então, para que ele entenda que ele consegue, eu divido em 3 pilares fundamentais. A oficina, então, ela fala de repertório, então, que é uma coisa fundamental, você ter repertório, você conhecer o teu repertório e saber como o teu repertório alimenta a sua percepção. Então, tem uma boa parte que é a gente falando daquilo que a gente consome e falando de como que isso nos molda. Ressaltando a importância de estar sempre consumindo coisas interessantes. Uma segunda parte da oficina é uma parte de percepção, de observação. Essa parte eles gostam bastante, porque tem alguns jogos que eu puxo de jogos teatrais, de improvisação. Então, a parte que eles brincam um pouco com o corpo, é uma parte que levanta e a gente começa a observar. A gente observa no mundo, então, na natureza, no mundo à volta, depois vai para o texto e faz essa correlação. É uma parte bem dinâmica e que tem bastante adesão. E uma terceira parte, que é a parte da expressão mesmo, né? E aí a gente faz um gancho com todo esse relacionamento que a gente fez antes e produz um texto ou produz algum outro tipo de mídia, pode ser até um vídeo às vezes, mas a gente tenta colocar o texto, seja escrito ou verbal, de alguma forma para fora, fazer com que o jovem se expresse de alguma forma. Então, em todas as oficinas eu entendo que a gente alcançou nosso objetivo de fazer os jovens refletirem sobre a prática de escrita, refletirem sobre literatura, experimentarem um pouco disso, entenderem toda a potência disso e construir um caminho inicial que pode os guiar a começar a desenvolver a sua prática de escrita. É claro que em alguns grupos, como eu falei, eles eram mais engajados. Em algumas escolas eles
já fazem parte de projetos, então já estão acostumados com essa prática de oficina, logo no começo já engajam, já vêm trazendo ideias, já estão dispostos. Em outros, a gente patina um pouco no começo e lá pelo meio a gente começa a atrair eles e consegue uma adesão, mas em todos eu entendo que a gente conseguiu dar o recado e trazer essa mensagem de que o texto tem muito potência, é muito importante se desenvolver nessa dimensão e dar um primeiro instrumental para que ele possa se desenvolver. Então, entendo que a gente alcançou os objetivos em todas as escolas por onde a gente passou. Então, uma vez feitas as oficinas e o livro pronto, o e-book pronto, o audiobook pronto, a gente partiu para a etapa de divulgação do material para que as pessoas soubessem que existia um livro à disposição, retirassem, procurassem se envolver, né? Então, essa etapa de divulgação foi bastante desafiadora. A gente vai produzir vídeos, bastante vídeo que a gente divulgou na rede social, fizemos eventos de lançamento, convidamos muita gente, fizemos uma mobilização ampla, com engajamento, com milhares e milhares de visualizações pelas plataformas digitais. Participei de podcast, né, para poder ampliar a potência de divulgação do projeto e sempre que possível mencionando a FCC, a participação do governo do estado e todo o apoio que foi dado para esse projeto, e que era um projeto gratuito, os livros estavam sendo distribuídos. Então, a divulgação ocupou boa parte dessa empreitada. Foi a parte, acho que, mais desafiadora, porque essa realmente eu nunca tinha feito, foi bem desafiador. Gravar vídeos, fazer vídeos, postar na internet, participar de podcast, participar de evento, criar evento, participar de feira literária. Então, tudo isso envolveu a divulgação, mas foi muito prazeroso, na verdade, poder falar de um trabalho feito com tanto carinho e poder distribuir os livros também foi muito bom. Poder dar um livro para alguém é muito bom. Então foi uma grande sorte, uma grande felicidade poder fazer esse trabalho. Então, para divulgação, a gente criou uma série de estratégias, né, para poder ter impacto. O livro, depois de feito o audiobook, permitiu que fosse extraído alguns trechos do audiobook e construído trailer books, que é como se chama. Então, a gente fez 3 trailer books com trechos do livro, do audiobook, com imagens, com animação, e ficou uma coisa bem impactante e chamou bastante atenção e teve bastante engajamento nesses produtos. Deu um trabalhinho, mas foi bem legal e eu acho que foi bem diferente, assim, a maneira como a gente fez esses vídeos, eu não tenho visto por aí, foi bem diferente, foi bem interessante. Então, essa foi uma das estratégias. A gente também teve vários posts e outras formas de trazer o público para perto, para conhecer o material. Também trabalhamos com vídeos bem humorados e até alguns memes de acordo com o que estava acontecendo na mídia no momento. Tudo que a gente pudesse fazer para chamar a atenção e trazer o público para essa oportunidade. Na divulgação, a gente também fez um evento de lançamento num espaço cultural aqui no Santinho. Teve bastante gente que apareceu por lá, acho que chegou umas 100 pessoas, talvez. Ali foi feita também uma ampla distribuição dos livros. Nesse espaço cultural, que é um estúdio que tem tatuaria e tem outras coisas, a proprietária permitiu que a gente pegasse um espaço e fizesse uma exposição permanente. Então ficou ali no espaço dela uma exposição permanente com os livros também sendo distribuídos para quem chegasse por lá, poderia pegar uma cópia e ver algumas fotos do processo, entendesse tudo como aconteceu. A gente também fez
em outros espaços culturais, espaços de distribuição, como na Casa Ventana, espaços de distribuição que os livros foram deixados ali e foram distribuídos ao longo do tempo. Então, como mencionado, participei de um podcast, o Sem Nexo podcast aqui de Florianópolis. Fui lá a convite do host para falar do meu livro, para falar da minha carreira e de tudo que eu tenho feito. E aí pudemos também fazer um pouco mais de divulgação do projeto, do livro, das oficinas, de tudo que foi esse projeto. Então, também participei de alguns eventos em que eu pude encontrar pessoas e distribuir algumas cópias do livro, falar sobre o trabalho. Então, na Escola Maria Tomasi, onde a gente fez a oficina, depois eu fui convidado para fazer uma fala num evento, distribuir os livros, encontrei com os leitores, dei autógrafos e tal. Distribuímos também para a Escola Albertina, para a Escola Luiz Cândido. Participei da FLIF, que foi um evento muito interessante, que eu pude conhecer outros autores, trocar ideias, e divulgar o trabalho e fazer mais algumas distribuições dos livros. E o livro, então, foi distribuído nos eventos de lançamento, de feira literária, encontros diretos com os leitores, alguns pedidos pelo site, a gente deixou o link ali para as pessoas mandarem e-mail, a gente pediu para a gente, e eu mandava. Alguns envios pelo correio, e aí eu pedia para a pessoa pagar só a taxa de envio, e a maioria entregue diretamente. Então, 1.000 cópias produzidas e distribuídas gratuitamente para a população. Fizemos a doação de 100 cópias para a FCC, 300 cópias para a Biblioteca Municipal, 100 cópias para as bibliotecas do Senai, Santa Catarina, para as escolas que foram parceiras, muitas cópias também. E muitos livros distribuídos nos eventos de lançamento, nas feiras literárias, nos encontros diretos com os leitores. Então, algumas cópias foram distribuídas também por pessoas que pediram e a gente mandou pelo correio. E a pessoa só pagou a taxa de envio dos correios. Então é isso, um projeto que está sendo concluído, deixando uma saudade, uma vontade de fazer uma reedição. Acho que foi muito bem sucedido, tudo foi feito dentro dos prazos, tudo dentro do orçamento, foi bem dimensionado. A ideia de fazer um livro pequeno, né, de só 50 páginas, parecia, acho que eu consigo fazer mais, mas assim, olhando agora, não é só a produção dos textos, então envolveu toda esse leque de atividades, desde as oficinas, todas as etapas que passa o livro até ser impresso, divulgação, distribuição. É claro que eu aprendi alguma coisa nesse processo e tudo isso enriquece e faz com que a gente possa trazer novidades e melhorias para os próximos projetos. Quero agradecer à Fundação Catarinense de Cultura, o Governo do Estado e o Governo Federal pela disponibilidade, pela capacidade de poder promover a cultura dessa maneira. E encerrando esse projeto com muita alegria, esperando a possibilidade de fazer novos nesse formato que foi muito bem sucedido. É isso.